E a gente volta o foco agora à cafeicultura do Brasil. A estiagem que atinge a região sudeste do país, a principal produtora de café, que beneficia as atividades de colheita e secagem dos grãos nesta safra, já começa a preocupar os produtores em relação à safra de 2018. Falta chuva nas áreas produtoras e setembro marca o início da florada da futura safra, que é o que determina o tamanho da produção. E essa situação, portanto, já pode indicar comprometimento em relação à produtividade dos cafezais e afetar demais o volume que vai ser produzido. Desde junho, não são registradas chuvas relevantes na principal região produtora de café do país. Isso pode afetar, como a Juliana destacava, a situação de produção dos cafezais, que começam a entrar numa situação de que os pés de café já estejam com o comprometimento quase que total das suas reservas hídricas. Além da falta de água, a desfolha dos pés de café também foi mais intensa nesse ano, em decorrência de ventos mais fortes. Para que tenha uma florada, é preciso que haja folhas nas plantas. E com uma desfolha acima do normal para esse período, essa situação também pode ser outra impactante de maneira negativa no tamanho da futura temporada. Toda essa situação deve afetar a produção brasileira no ano de 2018. É importante também lembrar que algumas consultorias privadas, evidente, estavam estimando já para 2018 uma safra brasileira de café na ordem de 60 milhões de sacas. Para quem está no campo, para quem acompanha os dados da cafeicultura nacional, já descarta totalmente essa possibilidade. É o caso da cooperativa Cochupé, que é a maior do país, que estima agora a produção em 2018 entre 50 e 52 milhões de sacas para o próximo ano. Por isso, este é um tempo chave para determinar o potencial produtivo dos cafezais do Brasil para a nova temporada. 2018 é ano de bienalidade positiva para a variedade arábica, mas se o clima não colaborar, os cafezais não vão poder exprimir todo o seu potencial produtivo. Isso tudo tem a ver com o clima. É difícil confirmar aquelas previsões iniciais porque falta água no solo. E que se por um lado vai prejudicar a produção na próxima temporada, por outro tem ajudado bastante a colheita de quem ainda está trabalhando nos campos de café. Também temos que considerar que os cafezais que nas últimas semanas registraram florada precisam de umidade no solo para mantê-la. E isso não deve acontecer. Mas quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Os episódios de chuvas que ocorreram na região sudeste durante as últimas semanas provocaram até a florada de algumas lavouras. Essa florada pode até ser perdida, porque após esses episódios de chuva, o tempo mais seco voltou a predominar, como anda ocorrendo agora. Essa falta de chuvas na região sudeste e ainda também nas áreas produtoras de café do Paraná seguem mantendo a disponibilidade hídrica do solo baixa, como é o caso do estado de Minas Gerais, do norte do estado de São Paulo e ainda também algumas áreas do oeste paranaense. Nos próximos 5 dias, o bloqueio atmosférico ainda segue atuando nessas áreas e garante tempo seco. Ainda não há tendência de chuvas em grande parte do sudeste e também do Paraná, apenas chuvas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A partir da próxima semana, o tempo pouco muda ainda nas áreas produtoras de café do Paraná e também do sudeste. O tempo firme predomina e não há perspectiva de chuvas abrangentes entre o dia 19 e o dia 23. Já durante a terceira semana, a última semana do mês de setembro, deve ser marcada pelo retorno das chuvas, tanto pelo sudeste como também no estado paranaense. Volta a chover em praticamente todo o Paraná, maior parte do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. As pancadas ainda não devem ser muito expressivas. O volume não passa de 15 milímetros entre o Paraná e também o estado de São Paulo. Então, esses dias de tempo mais seco, agora durante as próximas semanas, segue favorecendo o andamento da colheita. Agora, essas instabilidades que voltam a ocorrer a partir do final do mês de setembro favorecem principalmente aquelas lavouras que estão em desenvolvimento.